Bom, vou aqui mostrar como o perito sabe, né? Qual a velocidade que o veículo estava através de uma marca de frenagem, deixando um local de acidente de trânsito. Ou seja, qual era a velocidade no momento que ele aciona os freios. Isso é importante porque pode determinar se o veículo estava dentro ou não fora do limite de velocidade. Tá bom? Bom, como eu falei no primeiro vídeo, né, que Newton desenvolveu três leis, né, fora isso outras coisas, logicamente, outras leis da física. A primeira lei da inércia, a segunda lei de forças e a terceira lei da ação e reação. Nesse caso aqui, a gente vai partir pela segunda lei de Newton, que é a lei de forças. Tá certo? A segunda lei de Newton ela diz que toda força resultante é igual ao produto da massa pela sua aceleração, né? Lembrando lá, né, que eu expliquei o que é uma grandeza vetorial e uma escalar, né? Bom, isso significa que esse corpo não está em equilíbrio, porque logicamente, né, o somatório das forças, né, que é a força resultante, é diferente de zero. Tá certo? Então vem o carro lá, bonitinho, né, trafegando uma determinada velocidade constante. Não vou entrar no mérito, né, se estava acima ou fora do limite de velocidade. Bom, no momento que ele está trafegando em velocidade constante, tá certo? Todas as forças que estão atuando sobre ele, né, aquela força C, né, a força, vou chamando de força do carro, é aquela que você está acelerando, né, para você poder vencer a força de atrito, você tem que, para o carro andar com uma velocidade constante, você tem que equilibrar essas duas forças aqui. Porque se a força de atrito vencer, o carro para. Tá certo? Vamos colocar dessa forma, de uma forma bem simplista. Então tem aqui as forças normais e as forças peso. Tá certo? Bom, se ele está na primeira lei, né, como eu falei no vídeo passado, né, a força resultante aqui é igual a zero, o carro está trafegando com velocidade constante, então aqui todas as forças estão em equilíbrio. Bom, chega num determinado momento da pista, ele observa um obstáculo, ele mete o pé no freio. Tá certo? Ele vai meter o pé no freio. Né? Chega aqui, ele começa a meter o pé no freio. Essa força aqui, logicamente, cessa. Então só vai restar atuando sobre ele né? Ele tira o pé do acelerador, essa força cessa. Só vai estar atuando sobre ele a força de atrito, a normal, e aqui o peso. Então, olha bem, essa normal e o peso, essas duas forças não têm equilíbrio, mas essa aqui não. Essa aqui vai ser, neste caso, vai ser a única força atuando sobre o carro. Ou seja, a força de atrito é como se os pneus, né? Como se os pneus não, os pneus do carro estão agarrando no asfalto, né? E é como se essa força, assim, melhor dizendo, mais simples, é como se estivesse puxando o carro para trás para parar. Tá certo? Então essa força aqui vai ser minha única resultante. Ela está puxando para trás, então ela puxa para o lado ao contrário. Eu coloco esse sinal negativo nela. Como ela é a própria força resultante e saiu do equilíbrio, então essa força vai ser o próprio produto da massa do carro vezes, no caso, essa aceleração, que na verdade vai ser uma desaceleração do veículo. Bom, a força normal é uma força de compressão, né? Porque o peso puxa o carro para baixo, né?
Então há uma interação entre a superfície do pneu e a superfície do asfalto, que vai produzir uma força normal para cima. Então essa força normal, ela está associada com uma coisa que chamamos de coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito, ele é inerente, tá, à superfície que está sendo trafegada, seja ela de asfalto, seja de terra batida, seja ela de cimento, né? Então, cada superfície tem um coeficiente de atrito trafegado. O que é esse coeficiente de atrito? Né, para falar de uma maneira bem simples, ele me dá a aspereza do solo. Né? Então, você observa o seguinte, é muito mais fácil eu andar num chão de cimento do que andar num chão, né, numa superfície de gelo. Né? Na superfície de gelo eu estou escorregando por quê? Porque não tem atrito suficiente para segurar meus pés. O coeficiente de atrito é muito baixo, quanto menos atrito, mais lisa. E eu escorrego. Né? Então, essa força de atrito, ela tem uma equação que é a seguinte, que vai ser igual ao coeficiente de atrito inerente à superfície que está sendo trafegada, no caso aqui pode ser o capeamento asfáltico, vezes essa força normal, porque quanto maior a normal, maior a compressão, né, dos pneumáticos do veículo sobre a superfície trafegada. Tá certo? Então, posso substituir esta equação nesta. Então, vou obter aqui que o coeficiente de atrito vai ser igual, é multiplicado pela força normal, vai ser igual à massa do veículo vezes a aceleração. Bom, a força normal, neste caso aqui, vai possuir a mesma, tá? A mesma dimensão da minha força-peso. Só ressaltar aqui, para deixar isso claro aqui, que eu não vou entrar nesse mérito dessa explicação, a força normal não é uma reação da força-peso. Tá? Ela apenas possui, neste caso aqui, módulo igual à força-peso. Como as forças estão na mesma direção, né, eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. Né? A normal, aqui neste caso, minha força normal tem um módulo igual à força peso, né? Então, posso escrever toda essa equação em termos do módulo, tirar essa setinha em cima, né? Então, posso escrever aqui que aqui vai ser igual a P, a massa vezes a aceleração, tá certo? Mas quem é a força-peso? Vocês aprenderam no segundo grau que peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Vou substituir aqui o valor de P nesta outra equação aqui. Então aqui vai ficar o coeficiente de atrito. Nesse caso de uma frenagem, eu chamo que ele é cinético, um coeficiente de atrito devido ao arrastamento do veículo, né, devido à frenagem, vezes a normal, que vai ser igual ao peso, que o peso é igual à massa vezes a gravidade, vezes a massa, vezes a aceleração do carro. Bom, massa desse lado da equação eu posso eliminar com a massa do outro lado. Né? Se eu passar a massa que está multiplicando, passando para lá dividindo, vou dividir massa por massa, que dá 1. Então eu chego aqui por essa equação, a taxa de desaceleração do carro no momento da frenagem. Esse sinal negativo significa desaceleração. Tá, e como é que eu calculo a velocidade? Existe uma equação chamada equação de Torricelli, tá? Ela diz o seguinte,
que a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Esse deslocamento, né, é exatamente esse deslocamento que vai me dar o quê? A extensão do ponto onde começa a frear até o ponto que ele para, ou seja, o ponto que ele vai tatuar o capeamento asfáltico com a marca de frenagem dele. Bom, quando ele para, vamos supor que é uma colisão sem... Perdão, vamos supor que é um evento sem colisão, né? O carro vai frear até parar. Então, essa velocidade final aqui, nesse caso, um evento sem colisão, a velocidade final, perdão, vai ser zero. Tá certo? Então, eu vou ficar aqui com VI ao quadrado, né? Vou substituir a aceleração que eu achei, essa equação aqui eu vou substituir aqui. Então vai ficar menos, né? E aqui é menos, menos com mais, menos 2G Mi C, Mi é o nome grego, né? Dessa letra aqui, que é meu coeficiente de atrito, vezes o deslocamento. Bom, isso aqui vai ser igual a zero, né? Igual a zero aqui, tá? Igual a zero. Podia botar o igual a zero aqui na frente para ficar igual aqui, para a pessoa quem não tem muita prática com matemática não se confundir, mas é a mesma coisa, como se eu tivesse colocado isso aqui igual a VF aqui. Então a ordem do fator aqui não altera em nada a equação. Bom, se aqui está negativo, passando para lá fica positivo. Tá certo? Então isso aqui ao quadrado, 2G em C, delta X. Bom, se aqui está ao quadrado, para lá vou tirar a raiz, né? Bom, então olha o seguinte, eu chego lá no local, vejo a extensão de uma marca de frenagem. Essa extensão vai ser o meu ΔX dessa equação. Determino o coeficiente do capeamento asfáltico, coeficiente de atrito. Como é que eu determino isso? Ou você pode fazer um experimento no local, né? Pega um dinamômetro, um pneu, arrasto esse pneu, né? Arrasto ele que fica de forma, esse arrastamento paralelo ao capeamento asfáltico, um dinamômetro na ponta, esse dinamômetro vai me dar a força com que eu estou arrastando esse pneu e daí, com essa força, eu determino esse coeficiente de atrito. Tá? Falando de uma maneira bem simples. Determino esse coeficiente de atrito. Por outro lado também, isso já tem várias tabelas mostrando esse valor para piso, capeamento asfáltico seco, capeamento asfáltico molhado, capeamento asfáltico desgastado, para vários tipos de capeamento asfálticos e diversos tipos de superfície, já tem esse coeficiente de atrito tabelado aí, não preciso nem muito fazer esforço. Então, de posse da extensão da marca da frenagem, de posse do coeficiente de atrito, sabendo que a gravidade é um valor constante, né? Eu costumo usar 9,79, né, que é o valor mais próximo do real, né, metros por segundo ao quadrado. Eu determino a velocidade no momento que o condutor do veículo aciona o sistema de freio. Tá legal? Eu sei que parece complexo, né? Mas é só para vocês terem uma ideia de que forma, através de uma marca de frenagem, eu posso determinar se um veículo, né, está ou não dentro do limite de velocidade da pista. Tá ok?